isso, Levozinha! Mais um vídeo do canal Veja por Outro Ângulo, agora rumo aos 2.000 inscritos. Palmas! Pessoal, estamos muito felizes porque a gente está alcançando quase 2.000 inscritos e mais de 40.000 views. Confere aí, voz. Certíssimo. A gente nem imaginava isso, a gente tá feliz pra caramba. Pessoal, é o seguinte, o tema de hoje é muito complicado, extremamente bombástico, muito de discussão e guerras mundiais. A gente tá ferrado depois de falar desse tema aqui, mas a gente vai falar mesmo porque é pra ver por outro ângulo mesmo. O tema de hoje é... tatuagem e piercing. Pode ou não pode? Esse tema é complicadaço. Pessoal, por que a gente decidiu fazer esse tema essa semana? Porque tem um vídeo rolando na internet, tá um maior sucesso, com uma declaração, uma mensagem, uma pregação num culto, enfim, do cantor e roqueiro Rodolfo Abrantes. O vídeo tá bem legal, ele fala lá, ele responde sobre tatuagem, essas paradas e tal, adornos, enfim, de maneira geral. E tá muita gente criticando ele, outros apoiando e tal. E a gente, pra não ficar por baixo, quer fazer a nossa contribuição também. Tá beleza? Só que é o seguinte, hoje eu não quero ficar perdendo meu tempo, com todo respeito, pelo fato de eu ser cristão, ficar gastando meu tempo, nosso tempo, pra ficar falando se é pecado ou não é. Eu acho que é uma discussão muito reducionista, muito minimalista, uma discussão que foi forte na década de 90. Eu acho que, gente, na boa, em suma é o seguinte, a Bíblia não dá subsídios pra você dizer que é pecado. A Bíblia também não vai dizer, vai lá e faça porque isso é bom pra caramba. Na verdade isso não é discussão. Aí pega uns textos do Antigo Testamento, é tudo texto sem base. Aí tem outros que querem falar, não, é bênção você fazer a tatuagem, porque lá no Apocalipse fala que Jesus na coxa direita dele tá escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, não é nem os dois extremos. Então vamos lá. Eu quero levar a discussão hoje para um outro lado. O lado da psicologia, o lado da filosofia, o lado da antropologia e da história. E dá pra gente tirar muito conhecimento. Tá beleza? É o seguinte, pessoal, muitos são os teóricos que escreveram sobre tatuagem e piercing. A história, de maneira geral, vai dizer o seguinte, que várias e várias, centenas e centenas, dezenas e dezenas de culturas têm na sua história, na sua gênese, o uso de tatuagens e adornos corporais de uma forma geral, também os piercings. Os teóricos, eles, de maneira geral, vão dizer que é difícil encontrar qual foi o momento exato que as tatuagens começaram a ser usadas e os adornos. Ou as chamadas ornamentações corporais. Bonito que eu falei agora, hein? É muito difícil o tempo, o período onde isso nasceu, mas fato é que elas são muito estudadas em várias culturas. Por isso é complicado você cravar. Não, as pessoas que usam tatuagem é por causa do Satanás. É complicado, as outras não, as que usam é para mostrar que é de Deus, é religioso. Eu acho isso meio bobagem. Fato é que as tatuagens estão aí miscigenadas na história da humanidade e os piercings também. Pois bem, pessoal, os teóricos vão dizer, e aí eu quero aqui colocar no nome de 3 teóricos, a Ana Clara, os psicólogos Pierre e Guillon. Eles são os caras, são pessoas que escreveram muito sobre isso. A Ana Clara vai dizer o seguinte, que no seu livro Tatuagens e Imagens Corporais, ela vai dizer que na história as tatuagens e os piercings elas têm 2 fundamentos, ou seja, 2 objetivos. O primeiro, a singularização e coletivização do corpo, ou seja, o sujeito quando faz uma tatuagem ele quer ter uma singularidade, uma identidade própria, mas ao mesmo tempo uma coletivização do seu corpo, ou seja, uma imagem corporal na sociedade. E o piercing também. Isso aí nos leva a uma seguinte ideia: quem faz está fazendo por algum motivo, um motivo próprio e um motivo social. O segundo dado que eu quero trazer para vocês, os psicólogos, o Pierre e o Guillon, no livro que eles escreveram, Homens Ilustrados, eles vão falar que na história das tatuagens e das ornamentações corporais, eles encontraram nas pesquisas, e os teóricos encontraram, alguns tipos de tatuagem. Então um deles, por exemplo, é a identidade. A pessoa que fazia uma identidade era para determinar a identidade de um guerreiro, a identidade de um escravo, a identidade de uma pessoa importante naquela sociedade, enfim, para dar uma identidade pessoal. Uma outra forma de tatuagem eram chamadas as tatuagens religiosas, alguns para invocação de espíritos, outras a segurança de alguns espíritos maus, outras para determinar algum pajé ou algum curandeiro ou algum homem espiritualista ou mulher espiritualista de determinada cultura. A outra forma de tatuagem é as chamadas tatuagens sociais ou de identidade social. Então era para determinar uma prostituta, para determinar alguns párias da sociedade, algumas pessoas que eram segregadas da sociedade. Enfim, existem vários tipos de tatuagem.
E talvez eu falando assim, você já vai começar a se encaixar em alguma delas. Isso é na história das sociedades. Mas uma coisa eu quero falar aqui na área da psicologia que é interessante. A tatuagem, ela tem um quê de identidade, como a gente vem falando. Mas ela é feita no corpo. E por que o corpo em si? O corpo, ele é uma expressão do eu nosso. Quando você tá sozinho, você fala sozinho. Você tá ligado com isso, né? Confere aí, vozinho. Você fala sozinho, né? Todo mundo fala, Todo mundo. A gente tá andando de carro, fala sozinho. Mas a gente tá sozinho, a gente tá falando sozinho. Nós sabemos que nós temos uma instância no nosso interior chamada eu. E este eu é diferente do eu que a gente entende por eu. Parece louco, mas você tá entendendo. Este tal eu que nós temos dentro de nós, ele se expressa no nosso corpo. A psicanálise vai falar que o corpo ele se confunde com o eu, ou seja, corpo e eu é a mesma coisa. Então, o corpo humano, ele não é só uma constituição biológica, ou seja, carnal, mas ele é uma expressão da nossa identidade egóica, ou seja, do nosso ego, do nosso eu. O corpo, ele representa, em última instância, o que eu e você, o que nós somos. Ele é uma expressão. Portanto, o corpo é uma linguagem do nosso eu. Deu pra entender? O corpo é uma linguagem corporal, é uma linguagem da nossa identidade, da nossa psique. Portanto, ele está falando por nós. Ele fala por meio de simbólico. Nós falamos por meio das roupas, nós falamos por meio da expressão corporal, nós falamos pelo corte de cabelo, nós falamos pelo meio das maquiagens e nós falamos pelos adornos, quer sejam os brincos ou os piercings, quer seja pela nossa tatuagem. Tá beleza? Agora, a grande questão é, se a tatuagem fala de algo interior meu, qual é a tatuagem que eu vou fazer? Mais do que isso, onde é a tatuagem que eu vou fazer? Aí o barato começa a ficar louco. Porque quando a gente fala que você fez uma tatuagem, eu estou dizendo que a tatuagem é também, e o piercing, uma expressão, olha só, uma expressão do seu eu interior. É aquilo que você não fala, você expressa. Isso não sou eu que falo, isso é pura ciência, nos mais variados estudos que tem na área. Tá beleza? Então, olha só, o corpo, ele é uma instância carnal, ele ocupa espaço e vive no tempo. Quando eu falo que ele ocupa espaço, eu tô falando que ele ocupa um lugar. E quando eu falo lugar, eu tô falando de uma cultura. Então a tatuagem e o piercing, eles expressam uma cultura regional, focal, contextual, onde aquele corpo está. E quando eu falo que ele ocupa um tempo, eu falo que ele está dentro de um tempo social. E o tempo social que a nossa sociedade está hoje é o tempo da pós-modernidade. Existem pelo menos 3 tipos de período que a sociedade passou e passa. A saber, pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. O período da pré-modernidade, na história das sociedades, é marcado por uma crença na tradição. Por isso, quando você for pensar em povos antigos, até se você for perguntar pro seu avô, bisavô, sei lá o quê, você vai ver que havia uma ideia de que a verdade estava na tradição, no passado. Então, o período social, o período das artes, por exemplo, da pré-modernidade, tinha como fundamental a verdade na tradição, no passado. A mudança da sociedade entrou no que filósofos chamaram de modernidade, que era caracterizado pela verdade no futuro. Aí vem a ciência. A ciência veio dizer o seguinte, olha, a verdade não está no passado, nós temos que olhar para o futuro, e a ciência então vem trazer toda uma concepção de futuro, e as sociedades tiveram no futuro, as artes, a arquitetura, tudo, enfim, tudo voltado para a ideia do amanhã. Mas o tempo que nós vivemos hoje, nós chamamos de pós-modernidade, porque é caracterizado pela ausência do passado, a ausência do futuro e uma vivência maluca do presente. Ou seja, é um desrespeito ao passado, uma falência na crença do futuro e uma vivência absoluta do presente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Já parou para prestar atenção nisso? Nós vivemos numa sociedade que vive loucamente o presente. Por exemplo, a bebida que se bebe tem que ser o máximo que bebe. A dança que se dança tem que ser o máximo para dançar. A música que se ouve é o máximo que pode ouvir. Ou seja, é uma vivência antecipada do futuro de uma forma maluca no presente. E aí entra a ideia da tatuagem. Porque você nunca se perguntou por que tudo na vida é passageiro e só a tatuagem sua tem que ser eterna? Já parou pra pensar? Atenção, vozinha? Doideira, né? Engraçado, a roupa que você compra daqui a pouco você joga embora. O carro que você compra você quer trocar. A namorada que você tem que você quer mandar ela embora. A esposa que você tem que você não aguenta mais. Essa sogra que você tem que quer matar ela. Mas a tatuagem tem que ser eterna. Quem faz a tatuagem de rena não é corajoso, é feio, é cafona, é fora da época. Por que a tatuagem ela é uma contracultura, a cultura pós-moderna de hoje? Por que a tatuagem tem que ser eterna, sendo que todas as coisas que a gente vive hoje na sociedade são passageiras? Por quê? Porque ela tem o quê de identidade. E na tatuagem você quer expressar uma coisa sua que não muda. Você quer expressar uma ideia do eterno, uma ideia do infinito no seu corpo que é finito. Já parou pra prestar atenção nisso? E com relação ao piercing? O piercing é uma coisa engraçada, mas séria. Já parou pra prestar atenção que o piercing sempre tá relacionado ao orifício?
Piercing e adornos de maneira geral, eles estão relacionados a orifício. E outros lugares brasileiros. E outros lugares. Tá entendendo, né? Os mamilos têm piercing. Por quê? O piercing, segundo os teóricos, principalmente da psicologia, ele vai dizer que o adorno de piercing e brinco, ele tem uma ideia de orifício, porque os orifícios do corpo são erógenos. Olha que coisa interessante, erógeno no sentido de dar prazer. Por quê? O nariz dá prazer pelo cheiro que você tem, pode dar desprazer também. A boca nos dá prazer, por aquilo que você come, por aquilo que você fala, e o desprazer também. O ouvido, a orelha também, porque você ouve, pode ouvir coisas boas ou não. O umbigo, porque é fonte de vida, e também na parte sexual também dá prazer. E outras regiões do corpo que você já deve estar pensando também. Porque os orifícios do corpo, todos eles têm um mecanismo de prazer para o nosso corpo. E aí entra uma coisa interessante com relação ao piercing e à tatuagem. Veja, toda vez que você evidencia uma região do seu corpo, você está dizendo em última instância que a imagem, o olhar das pessoas deve ser enviado para aquela região, para aquele lugar. Eu não estou entrando no mérito se isso pode ou não pode, se é pecado ou não, se é errado ou não. Talvez você tenha até um sentido legal para aquilo que você está fazendo, mas fato é que quando você põe, a ideia é que o olhar da pessoa seja para aquele lugar. Por que o homem, se ele coloca 4, 5 estrelas atrás da orelha, a sociedade vai dizer que ele é homossexual por um preconceito? Por que a mulher, se ela faz uma tatuagem grande nos braços, por exemplo, ela fecha o braço, como se diz no termo, ela pode ser considerada mais masculinizada? Se o homem coloca tatuagens pequenas no peito do pé, na altura do cóccix, por que ele vai ser considerado homossexual? É complicado. Existe alguma regra, será, que diz que eu posso, o que pode ou não pode na tatuagem? Não. É que os valores sociais das tatuagens foram construídos em códigos, que é o seguinte: a mulher tem que fazer uma tatuagem voltada para a ideia da sensualidade e o homem vai fazer uma tatuagem voltada para a ideia da virilidade. Por isso que o homem, a maioria das tatuagens, em maioria, em termos de extrato social, vai ter a maioria em braço, perna, costas. Por quê? Para representar virilidade, músculos. E a mulher em lugares estratégicos, que são terminações do corpo, em lugares que são zonas erógenas, sexuais do corpo. Aqui no cóccix, por exemplo, no peito do pé, e outras regiões do corpo, virilha, barriga, em alguns lugares. Então qual é o propósito que você faz a sua tatuagem, o seu piercing? Eu não sei. É você e Deus, será quem que vai saber. Fato é que quando você colocar isso no seu corpo, principalmente a tatuagem, você deve levar em conta que isso é a ideia do eterno. E mesmo que você tire depois, você vai ficar com marcas. A questão é, vale a pena? Não vale a pena? Você tem que levar isso em conta. Porque os empregos vão levar isso em conta. Os lugares hoje, infelizmente, eles ainda levam isso em conta. E você tem que ter noção de que isso é uma expressão da sua identidade. E o que você está expressando e o porquê você está colocando, aí realmente a gente não pode dizer, é só no psicólogo para você descobrir. Tá beleza, pessoal? É um vídeo... Foi bom, né, moço? Foi bom. Foi comprido, mas foi bom. Foi comprido, mas foi bom. Pessoal, é o seguinte, dá um curtir no nosso canal, dá um compartilhar, se inscreve no nosso canal e ó, vem comigo porque o canal tá top de linha. Fique ligado nas nossas redes sociais e principalmente na nossa fanpage Veja Pro Outro Ano. Tá beleza, pessoal? Ó, veja, com o piercingzinho por outro ano.